Nerds, já dizia o tio Ben, o tio do Homem-Aranha, que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas aí você imagina, né, você tendo uma grande quantidade, assim, de poder bruto, cara, vários poderes diferentes. Bom, bem maneiro, né? Mas e se você não souber controlar esses poderes? Você usaria, cara, esses poderes? Você arriscaria machucar outras pessoas, uma pessoa inocente? Bom, é uma pergunta difícil e uma resposta maior ainda, cara. Você usaria poderes que podem colocar outras pessoas em risco? Bom, essa lista de hoje vai se tratar sobre isso. Vamos falar aí personagens, cara, que acaba tendo medo de usar os seus poderes, porque esses poderes podem sim vir acabar machucando alguém. Beleza? Se inscreve no canal, deixa o like se você gosta desses conteúdos diferentes. Comenta aqui embaixo, medo, que vai dar um coraçãozinho em todo mundo que comentar isso, cara, e vem comigo. Em décimo lugar, temos aqui ele, Ciclope, cara. Bom, enquanto a maioria dos X-Men tem os seus poderes basicamente, né, escondidos, eles precisam soltar, liberar esses poderes para que as pessoas possam ver que eles realmente são mutantes, né? Já o Ciclope não tem essa sorte, né? O Scott considera que os seus poderes são praticamente uma maldição, já que sem os seus óculos e só abrindo os seus olhos, cara, tudo na sua frente poderia ser destruído em questão, né, de segundos, né? Claro que isso deixa o Ciclope com muito medo de usar os seus poderes, pois ele não tem o mínimo controle sobre esses poderes. Inclusive tem um vídeo aqui no canal do porquê que o Ciclope não consegue controlar esses poderes. Depois dá uma pesquisadinha que tá bem da hora. Bom, ele tem tanto medo, cara, de usar esses poderes que em algumas situações ele quase não usa os poderes dele durante um combate por medo, né? Então ele basicamente faz um papel mais de liderança dos X-Men e luta corpo a corpo, né? Já que ele manda muito na luta, também é um excelente estrategista e é muito inteligente. Só se for muito, tipo, preciso mesmo, ele costuma usar os seus poderes de rajadas ópticas, cara. Esse é o nível do medo que ele tem. Número 9, a Vampira dos X-Men também, cara. Talvez a personagem com mais medo dos seus poderes aqui nessa lista, né? A Vampira, que também é uma mutante, né, já pegando ali o gancho do Ciclope, ela tem muito trauma, porque quando ela deu o seu primeiro beijo, né, na sua infância, os seus poderes foram despertados justamente nesse momento, né, do que teve o toque do lábio dela e o lábio do seu namorado. E isso deixou, cara, o seu namoradinho em coma, mano. Olha o trauma da menina. A Vampira, obviamente, ficou perturbada com esse acontecido e desde lá, mano, ela criou esse trauma e tem muito medo dos seus poderes. Podendo então matar qualquer um com apenas um toque, Raven, cara, se vê tão acuada com essa situação que passa a usar luvas praticamente todas as horas da sua vida, com medo de encostar em outra pessoa. E o problema vai muito mais além de roubar os poderes e habilidades, mas também os sentimentos e as memórias das pessoas, fazendo então com que a Raven, né, que é o nome da vampira, tenha um mix de emoções e quase enlouqueça, cara, com todos esses sentimentos e memórias da sua mente, sentimentos que não são dela. Imagina isso, mano. Se a gente já fica louco às vezes com nossos próprios sentimentos e memórias e preocupações, imagina você ter preocupações, sentimentos e memórias, tudo de outras pessoas. Próximo da nossa lista temos o incrível Hulk. Bruce Banner tem um pequeno probleminha, né, com o seu temperamento. Ele é praticamente uma bomba relógio. Ao se transformar em Hulk, ele perde a sua consciência humana e quem domina o seu corpo é o próprio Monstrão Verde, né, que vira uma arma completamente destruidora de qualquer coisa, né, ou então pessoa que estiver na sua frente. Ele não possui o menor controle desse monstrão, né? E por mais dramático que seja, quanto mais raiva ele passa, mais forte e imparável o Hulk fica. Tanto que por muitas vezes, né, para a grande maioria das pessoas, Hulk não é um herói, e sim um vilão ou meio que um anti-herói que muitas vezes precisa ser parado. Isso faz com que o Dr. Banner, né, tenha muito medo de perder o controle dos seus sentimentos e deixar com que o Hulk saia e cause uma grande confusão e destruição, né? O problema é que ele até tenta se controlar o máximo possível, só que claro que ele não consegue, né? Tem muitas coisas na vida aí que elevam os nossos sentimentos, temperamento, e ele acaba sempre se transformando no Hulk, e ele tem muito medo disso também. Em sétimo lugar temos agora Flash, o Flash Barry Allen. Os poderes do Barry Allen vão muito além da sua super velocidade, né? O Flash tem aí capacidade de viajar no tempo, viajar em outras realidades, tem um soco até mesmo mais forte do que o Superman, chamado de soco de massa infinita, né? Que ele vem correndo muito rápido, pode criar ilusões, pode criar cópias de si mesmo, né? Dependendo da sua velocidade, pode se tornar intangível passando pelas coisas, e toda
Toda essa gama de habilidades, né, que o Flash tem faz com que ele tenha sempre muito medo e um pé atrás na hora de usar os seus poderes, porque ele não sabe direito o que pode acontecer. Para isso, ele tecnicamente se coloca um certo limite para não ultrapassar esse limite, né? Porque se ele desafiar o seu próprio potencial, as consequências para o tempo e as realidades podem ser devastadoras, né? Como por exemplo, a gente viu em Flashpoint. Inclusive, a gente vê muito esse lance do medo do Flash de usar os seus poderes lá no Liga da Justiça do Snyder Cut, porque o Flash, né, do Ezra Miller, ele fala: olha, eu consigo voltar no tempo, consigo correr ultrapassando a velocidade da luz. Só que eu não gosto de fazer isso, porque às vezes acontecem algumas coisinhas. Essas coisinhas são as consequências, cara, dessa viagem no tempo, de retroceder o tempo. Número 6, Jean Grey. Mais uma mutante aqui pro nosso vídeo, né? A Jean Grey, cara, ela sempre teve problemas aí pra controlar os seus poderes, né? Assim como qualquer outro X-Men. Teve também a ajuda aí do Professor Xavier, né, pra controlar esses poderes. Mas então, sabendo, né, das capacidades extremamente fora do comum da Jean, o Professor Xavier não só se mostra um pouco mais atencioso com a Jean, né, do que outros X-Men, mas também ele colocou um bloqueio na mente da Jean pra ela não tentar descobrir, tipo, completamente os seus poderes e liberar esses poderes, porque isso poderia ser devastador. Porém, após o encontro com a Força Fênix, a situação ficou ainda mais difícil para a jovem Jean. O poder a corrompeu e a Jean foi ficando cada vez mais distante do próprio controle do corpo, né? E quem foi tomando conta foi a própria entidade da Fênix. Quando a Fênix assumiu, a Jean chegou a consumir totalmente uma estrela, cara, destruindo um mundo habitável com milhares de pessoas. Isso foi um estopim para Jean, que quando teve um pequeno retorno da sua própria consciência, né, ela ficou com muito medo que a Fênix poderia voltar e mais coisas poderiam acontecer, mais pessoas poderiam se ferir. Então a Jean, infelizmente, só se viu em uma única situação, cara. Ela acabou se sacrificando para salvar o mundo da Força Fênix. Esse, então, é o medo, cara, que a Jean Grey tem de usar os seus poderes, né? Ela tá disposta a tirar a própria vida para não machucar outras pessoas. Número 5, Raio Negro, cara. O Raio Negro da Marvel é uma verdadeira lenda, né? Porém, não é nada fácil ser ele. O membro da família real de Atlantis e um dos líderes dos Illuminatis, né? O Raio Negro vive com seus poderes desde que ele nasceu e também vive com os problemas, consequências que esses poderes de grito hipersônico trazem a ele. Pra vocês terem uma ideia, com apenas o sussurro dele, cara, ele poderia acordar de uma distância, tipo, absurda, um vulcão adormecido e até mesmo rachar continentes inteiros, né? Isso faz com que ele não consiga falar só uma palavra, ou até mesmo sussurrar, sem destruir tudo ao seu redor. Tanto que o Raio Negro se recusa a falar a todo momento, né? Com medo do que ele poderia fazer, ou então destruir. E aí quando ele abre a boca, cara, é pra realmente destruir a pessoa, ou então ele evapora a pessoa, ou então ele destrói um planeta, uma lua, um continente, alguma coisa assim, porque o maluco é absurdo de poderoso. Após um treinamento muito duro, o Raio Negro passou a ser capaz de se comunicar não verbalmente, né, fazendo a linguagem dos sinais. Porém, a Medusa, né, que é a sua esposa, é praticamente a sua tradutora o tempo todo. Tudo para que ele não machuque pessoas inocentes e não perca esse controle, mano. Ele consegue se controlar e não fazer nenhum barulho, até mesmo quando está dormindo. Isso pelo medo que ele tem de causar morte e ferimento de outras pessoas. Número 4, Franklin Richards, cara. O Franklin Richards é absurdamente poderoso e pode ser ainda mais, o potencial dele é absurdo. Sendo o filho, né, dos heróis, o Red Richards, né, que é o Senhor Fantástico, e a Sue Storm, que é a Mulher Invisível, faz parte do Quarteto Fantástico. Às vezes tem a confusão aí de que ele é um mutante de nível ômega, ou até acima de nível ômega. Alguns falam que ele é uma entidade viva, né, ele nasceu como humano, mas se tornou uma entidade cósmica. E outros falam que ele não é mutante, não é nada disso, ninguém sabe o que ele é, então é sempre meio confuso. E bom, apesar de ser uma criança, ele entende, cara, que tem uma responsabilidade gigantesca nas costas, né? Ele carrega o fardo que é filho dos seus pais, né, dois heróis bem respeitados, e também tem o fardo de que os seus poderes são bem delicados de se usarem. Ele pode manipular a realidade se ele quiser, inclusive ele já salvou o multiverso, cara, o multiverso algumas vezes, e ele tem sempre o receio de usar esses poderes, né, mexendo com o tempo, com as realidades, com o próprio multiverso. Qualquer erro mínimo poderia mudar completamente o rumo de todo o multiverso. Isso faz com que o Franklin Richards fique extremamente apreensivo ao usar os seus poderes. Então é quase impossível, cara, que ele use esses poderes. O próprio pai dele, né, o Red Richards,
acabou criando até meio que um bloqueador dos poderes dele quando ele ainda era criança, para ele não sair usando as coisas sem o conhecimento necessário, a experiência necessária. Mas ele decidiu ficar adulto, ficar mais maduro. Ele só estalou o dedo e ficou mais maduro, ficou adulto de uma vez. O moleque é absurdo, já derrotou Celestiais, fez o Galactus do seu bichinho de estimação, mano. O moleque é muito poderoso e ele tenta usar os poderes com a maior sabedoria possível, porque ele sabe que qualquer errinho pode custar a vida de bilhões, trilhões de planetas e universos. Número 3, Legião, cara. O Legião é facilmente, né, um dos mutantes mais poderosos do mundo e certamente ainda poderia ser maior do que ele já é, né? Porém o seu medo faz com que ele seja menor do que o seu potencial, já que o David Harler, né, é um personagem com diversas personalidades que assumem o controle do seu corpo e cada uma dessas personalidades possui um poder, ela ficou responsável por algum poder. Ele meio que tem todos os poderes do mundo, né? E quando o David volta ao controle do seu corpo, depois que essas personalidades assumem, ele raramente sabe o que aconteceu. Ele nem sabe os problemas que ele estava causando. Então, por não ter a capacidade de controlar cada personalidade que tem dentro da sua mente e o poder de cada uma delas, o David tem muito medo de usar os seus poderes, né? E até mesmo que as pessoas saibam que ele possui esses poderes e essas personalidades. Então, como eu falei no início, ele é facilmente um dos mutantes mais poderosos do mundo e certamente poderia ser ainda maior do que ele já é. Porém, o medo que ele tem, né, faz com que o Legião seja menor do que o seu potencial, cara. Mas a gente entende isso também, cara. O cara não consegue controlar as personalidades, os poderes que ele possui. Toda vez que ele libera isso, ele acaba fazendo alguma cagada, estraga alguma coisa, então ele acaba ficando com muito medo. Número 2, Superman. Apesar de não parecer, bom, o Superman também tem medo, sim, cara, de usar os seus poderes, já que ele não sabe também se controlar, assim, de verdade em uma luta. Ele pode ser uma máquina de destruição dependendo do nível de poder que ele coloca naquela luta. Em qualquer situação, o Clark Kent sempre precisa se controlar e tomar certos cuidados, até mesmo para coisas mais simples, como abrir uma porta ou pegar algum objeto, cara. Já em uma luta, ele precisa se concentrar em cada golpe que ele dá, porque as consequências da sua força fora de controle podem ser gigantescas. Pode, mano, destruir uma cidade inteira ou então ferir civis e pessoas inocentes. Raramente, mano, o Superman ele vai lutar sem se preocupar com nada. Ele sempre tá se preocupando se ele vai dar um soco na pessoa e vai quebrar esses ossos, vai jogar a pessoa pra longe, isso poderia matar a pessoa. E ele não quer isso, então ele fica se contendo, se segurando a todo instante, porque ele tem medo do seu poder máximo. Apenas quando ele enfrenta os seus inimigos mais poderosos, ele pode se soltar e usar todo o seu potencial. Mas ainda assim com muitos cuidados, cara, porque ele pode acabar matando o seu inimigo e não é isso que ele quer, ou até mesmo fazendo com que esse inimigo fira outras pessoas, caindo, explodindo e várias coisas assim. Então o Superman tem que se conter demais, ele tem muito medo disso. Número 1 agora, cara, o personagem conhecido como Fogo Amigo. Ninguém sabe o seu nome de verdade, né, e ele teve poucas aparições no universo da DC. Isso não é à toa, cara. O Fogo Amigo, ele tem uma habilidade bem interessante. Ele é capaz de lançar raios pelas mãos. Porém, essas habilidades não são consideradas assim um dom que ele gostaria de ter, diferente de outros poderes, né? Tudo porque o Fogo Amigo não é capaz de acertar os seus inimigos intencionalmente, pois ele não tem o menor controle dos seus poderes, né? Muito pelo contrário, cara, ele tem até medo desses poderes, e o seu medo não era por acaso, né? Em uma batalha, ele acidentalmente atirou na sua própria cabeça e acabou morrendo. Pois é, pela falta de controle que ele tem com esses poderes, ele tentava lutar contra os inimigos e nunca acertava, feria outras pessoas, acertava outros lugares, e ele tinha medo de continuar usando esses poderes. E uma vez quando ele precisou usar, ele tentou de novo, mas ele tava com medo e sem controle, acertou a própria cabeça e foi de ralo. Mas é isso aí, meus queridos nerds, esses são os personagens que têm medo de usar os seus poderes. Obviamente tem outros personagens que eu posso trazer aqui pra vocês, mas aí eu preciso que vocês dêem o feedback nesse vídeo. Deixa o like, comenta aqui se você gostou, dê ideias de próximos vídeos. Falou, valeu, fui!